bora falar do Galo? Vinícius Andrade, você é do basquete também, Vini, não é mais futebol, velho? Não, velho, mais futebol, vôlei também, gosto. Vôlei, né? Mas o basquete eu confesso que sei muito pouco. Eu vi que você ficou até meio chateado ali com a performance das meninas do vôlei e tal, tava ali apreensivo vendo vôlei de praia. Vôlei de praia trouxe alegria, mas o de quadra foi decepção mais cedo. É triste, mas acontece, gente, são coisas do esporte. Tudo bem contigo, Vini? Conta pra mim qual o seu destaque inicial nesse primeiro tempo do Galo. Tudo jóia, vamos falar do Galo, que aí já é mais a minha praia aqui, viu, Rafa? Trazendo o noticiário do Atlético, um abraço pra todos que nos acompanham. Mais aliviado esse Galo, viu? Porque venceu o CRB na noite de ontem por 3-0 na Arena MRV. Classificou-se para as quartas de final da Copa do Brasil sem sustos. Se no primeiro jogo teve susto, o Atlético tomou 2 gols logo no início da partida, foi buscar o empate. Ontem foi tranquilo, no primeiro tempo o Atlético já abriu 2-0. E ontem só valia gol de lateral, tá? Porque o Atlético abriu com o Guilherme Arana numa bela assistência do Otávio. Depois o Saravia fez mais um gol de cabeça, fazendo 2-0 pro Galo. E no segundo tempo, o Atlético mais administrando, o técnico Gabriel Milito substituindo vários titulares para dar aquela poupada também para o clássico. E ainda o Saravia fez um gol que, na minha visão, estava bem atrás ali, até achei que tinha sido contra, tá? Do Falcão, mas o árbitro deu o gol para o Saravia. Curiosamente, o Saravia tem 3 gols com a camisa atleticana, os 3 de cabeça. Aquele gol de cabeça contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro e 2 gols ontem, tava feliz da vida, mais uma boa atuação do lateral atleticano. O Galo que faturou 4,5 milhões, é o Pix da CBF para quem avançasse às quartas de final e agora ficar aguardando qual será o adversário na próxima fase da Copa do Brasil. Novo sorteio, não tem chaveamento definido, mas o fato, Rafa, é que o Atlético ontem deu aquela respirada, aliviou a pressão porque conseguiu uma vitória sem nenhum sufoco. É isso, bom, dá boa tarde ao Breno Galante, que também acompanhou o jogo em loco lá na Arena MRV. Uma virada na chave é o que a torcida do Galo tá esperando, viu, Breno? Para que, em termos de organização, de tranquilidade, o Atlético fique bem postado dentro de campo. Claro, o nível do Cruzeiro comparado ao CRB é muito mais alto, mas a torcida ontem ficou satisfeita com a performance e queria saber também sua impressão do jogo, ou suas impressões do jogo de ontem, Breno. Um abraço. Um abraço, Rafa, turma aí do estúdio, pessoal de casa que tá nos acompanhando. Ô Rafa, ontem fazia muito tempo que a gente não via o Atlético vencer e convencer. Ontem o Atlético venceu e convenceu. Claro que alguns vão virar e vão falar, poxa, mas era o CRB, um time de Série B, mas é um time que o Atlético vacilou semana passada e passou dificuldades, conseguiu só um empate lá. O Atlético fez o que tinha que fazer ontem, fez dever de casa, mas a postura do Atlético foi outra. A gente viu um time ontem muito mais atento, muito mais dinâmico, um time mostrando intensidade, uma marcação alta, o time do Atlético roubando mais bolas, né? A gente viu um equilíbrio maior do time ontem. Antes era só tudo nas costas do Otávio para poder defender. Ontem a gente viu o Scarpa, o Saravia, a turma toda, né, fazendo o seu papel. E que baita partida para mim do Saravia, que entrega, né, fez 2 gols. Muita raça, aquela coisa que o torcedor do Atlético gosta. E o Otávio vive um grande momento, né? O Otávio, tá demais, né? O passe que ele deu pro Arana fazer o primeiro gol, uma perfeição, né? Enfim, o Atlético mudou muito o seu desempenho ontem e isso cria pro torcedor do Atlético, às vésperas do clássico, uma expectativa bem melhor, porque nós entramos nessa semana preocupados com o CRB. Essa é a verdade. O Atlético, se jogasse como jogou em Maceió, a gente temia o pior. Mas beleza, mudou, teve uma outra postura e agora contra o Cruzeiro, eu acho que o torcedor tá mais animado, Rafa. E a gente ainda espera, quem sabe, o Daverson. Como o Daverson mexeu ontem com a Arena MRV, na hora que ele apareceu no telão, a Arena veio abaixo, já chegou com carisma, chegou chegando, né? Pode ser um ponto diferencial num clássico como esse, né? Já que o Cadu ontem, lamentável, errou 2 gols que não pode errar de jeito nenhum, ainda mais ele, no momento que ele tá aí de aprovação, não poderia ter errado. O Vargas, pra mim, entrou e fez o mesmo. Quem sabe aí se o Milito vê que ele tem um preparo físico, a gente já não vê o Davidson estrear contra o Cruzeiro. Eu colocaria ele de cara, Rafa. Bom, Lélio Gustavo, você até falou do Cadu mais cedo, né?
mesmo sendo um moleque jovem, não pode perder aquelas oportunidades, mas de jeito nenhum, né, Gustavo? Inclusive, Pedro Abílio está de folga, né? O senhor queria direcionar a crítica, não é isso? Eu já cornetei ele hoje mais cedo, vou cornetar de novo. Ontem falou, os corneteiros do Cadu, mas não tem jeito, né, Pedro Abílio? Olha o gol que perdeu no primeiro tempo. Foi um gol feito. Você devia estar atrás do gol lá e viu o lance. Cruzamento perfeito do Scarpa. Do Scarpa. Sabe, então não dá. E aliás, Paulinho também perdeu um gol feito no primeiro tempo, que um jogador da categoria dele não pode perder. Enfiada de bola do Otávio. Exato, aliás, o Otávio realmente fez uma partidaça e com uma assistência e defendendo, indo pro jogo, foi impressionante. Por mais que tenha sido contra um adversário, né, inferior, o CRB não deu um chute a gol. O Everson, ele só foi notado quando o Atlético recuava a bola para ele e tudo mais, mas foi uma vitória que o Atlético precisava, produziu mais, produziu aquilo que o torcedor espera, não aquele time morno que foi lá de Maceió, que em 1 minuto levou 2 gols, e levou meio que um sufoco e não conseguia jogar. Então ontem o Atlético voltou inclusive a marcar, né? Acho que isso foi até destacado pelo jogador, a gente deve mostrar as falas aí de que o time jogou sem a bola e o Atlético estava muito apático e sem atitude dentro de campo. Bom, pode falar. Foi uma vitória sem susto, né? Uma vitória tranquila, tanto que a gente esperava que o Everson voltando ganhasse ritmo, fosse testado, não foi, né? Porque o CRB não chutou nenhuma bola no gol. Então o Everson foi um mero espectador, ele ficou atrás. Vitória tranquila, sem sustos, e o Atlético voltou a mostrar com praticamente o mesmo time aquele futebol do início do Milito, né? Aquele futebol que militizou todo mundo, que encantou todo mundo. Claro que a gente tem que ponderar sempre que o Atlético pegou um adversário da Série B, um adversário muito mais frágil, era o favorito, o Atlético, e confirmou o seu favoritismo. Agora ganha uma certa moral, ganha um torcedor principalmente, ganha um ânimo, né? Dá uma renovada no ânimo aí pro clássico e pro jogo com o São Lourenço também na próxima semana, né? Até porque a sequência é pesada, o calendário frenético pro Atlético daqui em diante no Campeonato Brasileiro. Copa Libertadores e também Copa do Brasil, já finalizou essa fase, mas tem sorteio. Vamos ver, né? Dona CBF nem o sorteio marcou ainda, né? Não, ainda não. Bom, fato é que o Galo embolsou mais uma graninha boa aí, né? 4.500.000 reais, então é uma grana boa, né? O Atlético vai avançando e vai faturando. A Copa do Brasil realmente dá uma grana muito alta. Em relação ao jogo, né? O Seabra aqui comentou que foi muito tranquilo, foi tão tranquilo que o Milito aproveitou para descansar algumas peças. Então, no segundo tempo, saíram 5 titulares que são pilares desse time. O Arana saiu porque ele sentiu uma pancada, mas aí depois do Arana saiu também o Gustavo Scarpa, o Bernard, Paulinho, o Otávio, todo mundo foi embora mais cedo descansar, já pensando também no clássico. Podemos já ouvir alguns personagens dessa partida, Rafa? Vamos começar por quem? Vamos começar pelo comandante? Vamos. Pelo treinador Gabriel Milito. Ele fez uma análise do jogo, estava satisfeito, né, o Milito ontem, não só com o resultado, mas com a atuação da equipe. O jogo de hoje foi um jogo muito completo com bola, sin bola, con la eficacia en el arco adversario, con mucha eficacia para no controlar mejor los contragolpes en relación a los juegos anteriores, inclusive al juego con CRB en su campo, en su estadio. Falamos mucho después de Criciúma sobre ese aspecto sobre los aspectos que debíamos mejorar y corregir, y hoy el equipo ha demostrado mucha solvencia con bola, sin bola, para atacar y para defender. Hizo lo que queremos hacer todos los juegos. Hoy salimos convencidos a jugar de que deberíamos clasificar a cuartos de final y estar entre los 8 mejores teams de la Copa. A veces parece más fácil jugar contra equipos de segunda división, pero en el mundo entero no sabemos que este tipo de juegos son muy peligrosos.
Recuerdo muy bien cómo empezó la eliminatoria, los primeros 6 minutos en su casa, encajando dos goles. E bueno, hoje terminou muito melhor, como queríamos e imaginávamos e como eu creo que o equipo merecía por lo que aconteceu no primeiro jogo e por lo que aconteceu hoje. Hoje hemos podido marcar essa diferença. Tá aí o Milito, gente, que ontem também falou uma questão, né? Abordou um tema interessante quando questionado por um colega sobre a tal da conversa que disseram que teve entre ele e a diretoria. E o Milito ontem, ele foi um tanto quanto incisivo na resposta, né, Vini? Foi na canela, né? O Milito não ficou nada satisfeito. Contextualiza pra gente, porque às vezes quem tá acompanhando o programa não tá lembrando do que aconteceu no início da semana e nem viu o que o Milito disse. Porque após a derrota para o Criciúma, aí existiu uma especulação, alguns colegas noticiaram que houve uma reunião da diretoria com o treinador atleticano em um tom mais de cobrança. A gente até checou, apuramos também, demos a notícia de que a diretoria esteve no CT, mas é algo de praxe. O Sérgio Coelho até falou, não, foi tranquilo, uma reunião como acontece sempre. O próprio Vitor, ele tem um escritório lá na Cidade do Galo, ele tá lá direto, ele sempre conversa com o técnico Gabriel Milito, e ele foi questionado sobre isso, não gostou, disse que não teve reunião nenhuma. E ficou muito irritado o Milito sobre essa questão, falou que ele conversa todos os dias com o Vitor, que a presença do Sérgio Coelho é algo corriqueiro na Cidade do Galo, então afastou qualquer polêmica, disse que a turma gosta de criar crise quando perde um jogo. Ele então passou ali aqueles panos quentes em relação a essa situação de pressão, de cobrança, mas ficou na bronca com esse questionamento, Rafa. Cobrança você ainda não viu não, Milito, porque grande parte da torcida do Atlético ainda, apoia o seu trabalho. Você nunca viu uma crise de outras proporções no Atlético, mas essa informação veio, na segunda-feira. Ontem foi feita a pergunta e ele também tinha o direito de se manifestar. Teve a pergunta e ele respondeu do jeito que ele achou mais correto, mas o certo é que a grande parte da torcida espera que o Atlético ele simplifique dentro de campo suas ações para que o lado técnico dos jogadores possa aparecer mais. Simplifique suas ações, né, Léris? Significa, não invente, né? Exatamente. Coloca cada um na sua posição, monta o time como tem que ser montado. Ontem, por exemplo, era o CRB, beleza, mas monta o time da forma como foi, né? 2 laterais, zagueiros, volante, cada um na sua, sem disputa de posição, nada com coisa nenhuma. Faz o arroz com feijão porque a coisa funciona, né? Embora o Fux estava parecendo mais um camisa 10, né? Tem zagueiro, isso, né? Mas o Fux, ele tá com essa teimosia, entre aspas. Eu vou falar teimosia, Breno Galante, porque eu falo olhando pra um cara que é zagueiro e vendo ele chegando toda hora na frente, armando o jogo. Isso é o Rafael Leal quem está dizendo, às vezes é orientação do Milito, mas a gente vê essa teimosia do Fux, ele do nada virar um armador e tal, bate até um certo desespero no coração de alguns torcedores do Atlético. Agora ontem, Breno, a gente pode perceber uma parada também, aquele mapa de calor que mandaram no grupo que a gente faz parte em comum, mostrando, né, o Atlético com 2 volantes bem postados, fechando o cadeado, como fica diferente quando os caras estão posicionados da maneira que se espera que eles estejam guardando posição, igual o Seabra falou. É outro papo, né, Breno? O jogo muito mais tranquilo, né? É o básico, né, Rafa? Que a gente estava esperando, né? É o equilíbrio, né? O Atlético ontem mostrou um setor defensivo mais equilibrado. Se o Fux se jogava para lá, o Otávio ficava para segurar a marcação, que é o que o volante tem que fazer, o Alan Franco também. Agora, essa do Fux, eu acho que ele tá levando muito a sério quando o Milito fala que ele gosta que o zagueiro seja aquele homem surpresa, que até possa pisar na área, mas isso é de vez em quando, né? Ontem o Fux estava lá tentando o tempo todo armar o Atlético, isso aí já me preocupou. Mas tem um outro ponto que me chamou a atenção ontem, Rafa. A mudança do estilo de jogo do Bernard, né?
Ontem a gente viu um Bernard mais participativo. Nos outros jogos ele ficava lá na frente esperando bola, dessa vez ele recuou, mudou de lado, foi pro 1 contra 1, fez a jogada individual do lado direito, do lado esquerdo, errou uma grande chance de gol também que ele furou dentro da pequena área ali, mas ele foi mais participativo. Eu já gostei mais do Bernard dessa maneira. A gente vê que alguns jogadores do Atlético ainda tendem a crescer mais, né, a encaixar nesse esquema. E ontem também o Rubens, né, entrou bem, com personalidade, com velocidade pelo lado esquerdo, teve uma chance de gol que ele bateu muito bem na bola, mas levou azar. O Zaratio que, ontem era um reserva de luxo, né? O Zaratio, e sem contar que o Batalha agora tá no banco, né? E não tá jogando. O Milito tá ali, será que ele tá guardando Batalha pro clássico? Não sei, mas eu sei que o nível ali pra ele poder escolher os jogadores tá melhor. O Palácios, que a gente não via há um bom tempo, o Igor Gomes reapareceu, né? Então, eu acho que as coisas estão clareando aí pro Milito, e que bom que ele voltou a fazer o básico, porque dessa forma a gente vê que os jogadores parecem estar mais à vontade em campo, pelo menos foi o que eu senti ontem, Rafa. São 5h54. A gente segue falando do Galo nesse primeiro tempo destinado ao Atlético aqui no Tempo Esportes de hoje. Tem mais personagens pra gente ouvir, né, Vinícius? Isso, personagens importantes. Vamos começar ouvindo o goleador de ontem, né? Foi artilheiro da partida. O Saravia, tava feliz da vida. Vamos lá, Saravia, fala aí. Sí, muy feliz por el juego, creo que colectivamente hicimos un grande juego y en lo personal también, feliz por marcar 2 goles, primera vez que acontece, entonces muy feliz y bueno, ahora enfocado en el clásico que es un partido muy importante para nós. Tá, então, o Saravia, agora outro jogador que foi eleito pela nossa equipe ontem o melhor em campo, Otávio, tá? Deu uma assistência maravilhosa, poderia ter dado 2 se o Paulinho tivesse feito aquele gol no primeiro tempo, mas ele falou também sobre a mudança de atitude da equipe e o que foi diferente dessa vez, Otávio, em relação ao jogo passado. Sinceramente, eu acho que a diferença hoje foi a nossa concentração. A concentração, o Milito durante a semana nos mostrou. Muitos se falam do esquema tático, que não é a nossa atitude dentro de campo, da gente pressionado, a gente tá ligado. Quando tá atacando, a gente já tá pronto para defender e não reagir quando o adversário tá com a bola. Então acho que a concentração do primeiro ao último minuto foi fundamental pra gente sair hoje com a vitória e sem estar tomando contra-ataques e nem tomar gol. Tá aí, então, Otávio, vou falar, viu, Rafa? Tá jogando muita bola, não é só por ontem, não. Velho, ontem no SofaScore nota 7.6 pro volante do Galo, tava lesionado, voltou tem pouco tempo, né? E faz muita diferença você ter o Otávio ali fechando esse cadeado, hein, Seabra? Faz muita diferença, né? Eu sou fã de time com 2 volantes. A minha time 2 volantes e libera a turma lá da frente. Eu prefiro uma formação desse jeito. O Atlético joga com uma formação interessante. Tem jogado, né? Às vezes muda aí também, mas com o Alan Franco junto ali com o Otávio, né? Ontem o Alan Franco jogou. O Alan Franco não é esse volante que segura tanto, né? Ele sai pro jogo também. Então não é um meio de campo tão marcador assim. É marcador do lado do Otávio, né? Que segura muito, tá jogando muita bola. Mas o Alan Franco faz uma função também bem interessante. E os dois vão se dando bem, né? É um bom meio de campo. Eles estão fazendo, cada um na sua, fazendo muito bem as suas funções, né? É porque aqui no Brasil começou muito com aquele papo. Olha o Guardiola, como é que escala o time dele? O time dele tem volante, não. Não, o Busquets é o quê? Atacante. É vendedor de batata na feira, né? Goleiro. O Xavi era o quê? Esse era. O Rodri é o quê, né? Pois é. Aí os caras, porque o Brasil fica com esses volantes. Meu chapa, o meio de campo tem que ter um cara que tenha poder de marcação. Quem tem que jogar a bola são outros. Agora, se o volante tiver a capacidade de jogar com a bola nos pés, melhor maravilhoso. E é o que o Otávio evoluiu muito, né? Porque um grande marcador a gente já sabia que ele era, mas com a bola ele evoluiu muito. Ontem, por exemplo, ele mais jogou construindo, participando das ações ofensivas do que marcando mesmo. Você chegou a ver o Simeone jogar futebol? Muito pouco. Muito pouco, né? Mas você já viu o time dele, como é que é? Sim. É a cara dele dentro de campo. E sem contar que ele batia, né? Nossa, mãe! Sabe? Então, esse era o volante dos meus sonhos. Infelizmente, ele não jogou nos meus times, né? Tem um outro... Embora ele tenha feito meu ídolo chorar na Copa de 98, né?
O Simeone fez o David Beckham, né? Ele provocou a expulsão no Beckham. Foi mesmo, hein, velho? Tivemos um Argentina e Inglaterra naquela ocasião. O Roa, que era goleiro da Argentina. Sim, perdeu nos pênaltis a Inglaterra. Que coisa chata. Perdona-me, Lelito. Roubado, mas tudo bem. Vamos lá. Brincadeiras à parte, eu só não entendi por que o Everson teve nota 7.1. Isso aí. Ele não fez uma defesa, Breno. Realmente, Como né? que a nota dele no SofaScore foi 7.1? Porque o uniforme dele tava bem arrumado. Foram os passes. Então foi clean sheet e clean uniform, Exatamente. Breno, por isso, mas os passes, realmente o Lélio tem razão, tá? Ele teve 41 ações com a bola, nenhuma defesa, um soco pra afastar um cruzamento, provavelmente, e de 36 passes que o Everton teve que dar em campo, ele acertou 34. Defesa mesmo, a gente não viu ele caindo pra sujar o uniforme hora nenhuma. Muito tranquilo ontem o jogo do Galo pra parte defensiva, né, Breno? Mas eu acho que o Everson ganhou essa nota aí também pelo comportamento disciplinar dele, né? Conseguiu assistir o jogo de dentro do campo sem incomodar ninguém. Ali de trás ele também consegue passar as recomendações do Milito ali, porque ele tá vendo o jogo de frente. Ele teve esse suporte aí técnico que ele deu pro Milito dentro de campo. Eu vou ser bem sincero, eu só realmente percebi a figura do Everson quando eu tava na zona mista e ele passou. Eu falei, ele passou. Ele não quis falar pra dar entrevista ontem, né? Eu acho que ele não quis se comprometer, sabe, Vinícius? Porque de repente ia surgir aquela pergunta: você já sabia se ia voltar? O Milito tinha conversado com você e tal. E às vezes não seria momento para ele poder colocar essa situação, né? E aí eu acho que ele poupou um pouco. Agora, o setor defensivo do Atlético melhorou bem, né? Só de não ter tomado o gol ontem, né, senhores? Poxa vida, né? Isso aí é o básico dos básicos que a gente tá buscando ver o Atlético fazer, né? De novo. E também o nosso Alonso, que dessa vez até, ele caiu um pouco mais pela esquerda, mas ele se conteve mais, né, Rafa? Ele não foi aquele ponta esquerda como foi nos últimos jogos aí. Enfim, o Milito tá ajeitando a coisa. Agora eu só fico pensando assim, e o Lianco? E o Batalha? Eles vão entrar nesse time? Será que essa zaga que a gente viu ontem é a titular ou não? Boa dor de cabeça pro Milito, hein? Bom, sobre o Lianco, é até uma pergunta que eu tinha preparado pro programa de Manana, mas amanhã não estarei na apresentação. Estará quem? Pedro Abílio amanhã? É o Pedro, né? Pedro. Já vou fazer essa pergunta hoje. Vocês veem alguma possibilidade do Lianco começar como titular o clássico contra o Cruzeiro? Eu não. Também acho que não. Arriscado, né, Lélio? Ele ainda tá chegando, tá se readaptando ao futebol brasileiro e é um jogador, assim, que eu particularmente gosto, né? Esse jogador vibrante e tudo mais. Só que você tem que ter um pouquinho mais ali de equilíbrio. E ele contra o CRB na Copa do Brasil semana passada, ele recebeu um cartão muito cedo. Ele ficou ali no limite pra ser expulso, então... Tanto que foi substituído depois. E contra quem que ele foi expulso aqui na arena? Contra o Corinthians. Ele entrou, ficou em campo quantos minutos? 5? 5 minutos. Entendeu? Aí foi fazer graça, gritando em frente ao banco do Corinthians. Embora eu tenha que dizer o seguinte... Contra o Corinthians ele jogou o segundo... Eu tenho que dizer o seguinte, o primeiro tempo, cartão... Jogou contra o Corinthians. Ele jogou o segundo tempo todo. Contra o Corinthians, né? É verdade. É porque ele entra contra o Vasco. Contra o Vasco, que ele jogou pouco. Embora eu tenha que falar o seguinte aqui, o primeiro cartão dele contra o Corinthians, pra mim, acho que foi injusto, sabe? Ele foi expulso de uma maneira incorreta, mas ainda pra mim não é titular, não. Não, e se você pegar a zaga do Atlético que jogou ontem, né? O Bruno Fux e o Alonso. O Bruno Fux se mandou porque viu que a coisa tava tranquila, né? Tava mais ou menos controlado, então vamos pra frente. E o Alonso chegou, é titular, eu acho que incontestável, né? O Milito, nada leva a crer que ele vai, de repente, mudar o esquema para 3 zagueiros, né? Com 2 laterais e tal, não aquele esquema com um zagueiro fazendo a lateral, mas realmente com 3 zagueiros, acho que não vai fazer isso. Então acho que vai de Sarabia, Bruno Fux, Alonso e Arana mesmo, não vejo muito. Quando fez deu errado. É o que eu disse essa semana, né? Eu acho assim, se o Milito quer fechar a peneira que virou o sistema defensivo do Atlético, quer botar 3 zagueiros, então arma o esquema com 3 zagueiros e mantém. Deu errado lá, deu, mas treina, mantém e ele fez isso na final do Campeonato Mineiro do nada, né? Ele apareceu na Arena MRV aqui com 3 zagueiros no time. Mas assim, o esquema, ele foi mantido. O que muda são os jogadores e a característica. Porque, por exemplo, o Lian, quando entrou no time, entrou como zagueiro pela direita, justamente na posição do Saravia. E o que eu ia falar, o Saravia, bem nos últimos jogos,
e ele ficou na reserva em algumas partidas, voltou, e esse não sai mais do time. Como é que você tira o Sarabia agora, Como tirar depois o Sarabia que ele fez ontem? Então o Lianco não vai ganhar a posição do Sarabia e nem a posição do Fux nesse momento. E sem o Hulk aí, ele pode fazer o time jogar com 3 zagueiros, pode. O que ele não pode é deixar o Scarpa para ser ala pela direita, ele tem que ser meia. Ele pode jogar, pode fazer, por exemplo, um 3-6-1, por exemplo, sabe? E colocar o Scarpa armando com o Bernard, mais à frente o Paulinho vai jogar ou não vai? Vai. Efeito suspensivo saiu. Entendeu? E aí, Saravia pela direita, Arana pela esquerda, os 2 volantes e os 3 zagueiros. Ele pode jogar sim. Mas na melhor fase do Scarpa ele já jogava nessa função, Lélio. Como ala pela direita, como ele vem jogando. Não, mas como ala não, ele tem que ser meia. Ele pode armar o jogo pelo lado. Mas ele ser o cara que vai pegar a bola, vai cobrar o lateral e tudo mais, isso aí não dá pra ser não. E ter como primeira obrigação marcar o cara adversário. Agora quando ele tem o Sarabia jogando por ali, é melhor também. Pois é. Porque tem um cara que por mais que fique mais na defesa, ultrapassa pra dar opção. Tá, mas aí muda o jogo completamente do Scarpa. Isso a gente já tinha visto no jogo contra o CRB. Lá, quando o Saravia entrou, o Scarpa, que não estava fazendo nada, ele mudou o jogo completamente. Bom, são algumas dores de cabeça que o Gabriel Milito vai ter que tomar um remedinho até pelo menos sábado, 8 da noite, pra ficar de boa, né? Dores de cabeça boas, né? Dores de cabeça boas. Tanta boa, opção que ele tem aí. Ele chamou de bendito problema. Dor de cabeça quem tem é o técnico do 15 de Piracicaba. Bendito problema. Dor de cabeça, o Milito tinha uns tempos atrás agora. É verdade, tinha nem lateral, tinha 2 zagueiros, a coisa tava descambada. Agora 13 desfalques, né? Verdade. Vini, mais algum detalhe ou já fechamos esse primeiro bloco do Galo? Fechamos. Daqui a pouco, na sequência aí do Atlético, aí a gente começa a falar sobre o clássico. Beleza, Breno Galante, mais algum detalhe por aí, meu caro? Ô, Rafa, agora a gente já muda a sintonia e vamos pensar em clássico, né? Fica aquela ansiedade, né? Pra gente poder ver se tudo vai transcorrer bem, apesar de ser só de uma torcida, a gente sempre fica preocupado com o que acontece na cidade, né? Porque ultimamente as coisas acontecem até fora do estádio. Torcer para que esse clássico não tenha nenhum tipo de problema aí pela periferia de BH, que as torcidas se respeitem, né? E que a rivalidade fique só dentro do campo. Desde ontem, todo mundo já tá respirando clássico. Ontem, quando acabou o jogo, vamos respirar aí mais uma semana depois. Que seja um bom jogo. Amanhã nós vamos falar mais, aprofundar sobre esse jogo aí. Um abraço, até amanhã. Valeu, Breno Galante.